Boa noite a todos. Boa noite. Aberta a 103ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite, colegas vereadores, boa noite, presentes, sejam bem-vindos. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 102ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 14 dias do mês de maio de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa. Senhores, Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e informou que não houve retificação da ata da 101ª reunião ordinária, pois não existiam erros em sua redação. E solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi ensinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber: convite do prefeito municipal de Cambuí, senhor Dirceu Marcos Dias, para a solenidade de aniversário de emancipação política de Cambuí, no dia 24 de maio, com ato cívico às 9 horas e em seguida desfile das escolas municipais. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo discussão e votação em segundo turno, bem como apreciação e parecer de redação final do projeto de lei número 010/2015, que altera a lei municipal número 1976, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017. Altera a lei municipal número 1997, de 4 de julho de 2014, lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2015 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de exercício financeiro 2015, lei número 2007, de 11 de novembro de 2014, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador José Raimundo de Castro usou da palavra. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 010/2015 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 0018/2015, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 1452 de 2002, que disciplina o poder de polícia administrativa do município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Código de postura com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins requereu a retirada do projeto de lei complementar conforme artigo 246, parágrafo 2 do Regimento Interno. Logo após, o senhor presidente submeteu o requerimento à votação e, com anuência de todos os vereadores da Casa, o projeto de lei complementar número 08/2015 foi retirado de tramitação. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 012/2015, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano nas áreas centrais do município, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins, com base no artigo 215 do Regimento Interno, requereu sobrecitamento do projeto de lei número 012/2015 pelo prazo de 15 dias. Logo após, o senhor presidente submeteu o requerimento à votação e, com anuência de todos os vereadores da Casa, o projeto de lei número 012/2015 foi retirado de tramitação. Em seguida,
O senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 010/2015, ora aprovado em segundo turno, seria apreciado também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o devido parecer de redação final do projeto de lei número 010/2015. O que foi feito? E a seguir a colocar em discussão e votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2015 foi aprovado por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que solicitou a atualização de dados no site da Prefeitura Municipal, pois as informações devem ser prestadas em tempo real. Os vereadores José Raimundo de Castro, João Francisco da Silva, agradeceram ao senhor Eduardo Brandão Azeredo pela emenda parlamentar no valor de R$150 mil destinado ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Agradeceram também aos senhores Wagner Bueno Brandão e Clóvis da Silva pelo empenho na conquista da presente emenda. A vereadora Cláudia Cristina de Minissá falou sobre a lei de acesso à informação e o vereador Antônio Marcos Martins falou de suas solicitações junto ao Executivo, mencionando que não foram atendidas até a presente data. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 14 dias do mês de maio de 2015. Todos de acordo? Senhor presidente, boa noite, obrigado. Benedito Clóvis da Silva, que na leitura apenas falou-se Clóvis da Silva. É verdade. Por gentileza. Sim, Clóvis da Silva. Está apenas Clóvis da Silva? Sim. É Benedito Clóvis da Silva. Então, né, consta a retificação na próxima, tudo bem. E também o do deputado Eduardo Azeredo, não é isso? Você poderia, como que está aí? Senhor Eduardo Brandão Azeredo. É isso mesmo, né? Eduardo Brandão Azeredo. É isso mesmo, tá certo. Ah, está aprovado então. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Edital de audiência pública número 002/2015. Torno público. Para todos que se interessarem que nos moldes do artigo 9, inciso 4 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que o município de Brandão, Minas Gerais, promoverá no dia 28 de maio do corrente, quinta-feira, no prédio da Câmara Municipal, localizado na Rua Padre Zeferino, número 84, no centro dessa cidade, às 18 horas, a segunda audiência pública, com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2015. Por Brandão, 11 de maio de 2015, Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal, Arnaldo Evangelista de Souza, contador. Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, Gabinete da Procuradora Maria Cecília Borges, Prestação de Contas Municipal número 836-183. Excelentíssimo Senhor. Primeiro relatório. Trata-se das contas anuais do exercício 2009 do responsável pela Câmara Municipal de Bueno Brandão. A unidade técnica deste tribunal apresentou seu estudo às folhas 03/36. Após isso, vieram os autos do Ministério Público de Contas e o relatório passo a me manifestar. Primeiro, forma de instrução e aspectos a serem considerados nas contas em análise. As contas, ora em análise, foram prestadas por meio do sistema informatizado de contas para câmaras municipais, SICAM.
implementado por este tribunal que possibilita ao gestor o envio por meio eletrônico das informações atinentes às suas contas anuais. Tal metodologia adotada por essa Corte de Contas se funda na premissa da confiança segundo a qual se presume, de forma relativa, a veracidade e legitimidade dos dados lançados no sistema pelo gestor público. Assim, referido método, com regra, induz a convicção do gestor quanto às informações prestadas. Portanto, tendo por base esse cenário, é preciso ter em conta, então, que, como regra, a unidade técnica deste tribunal realiza sua análise sem que, para tanto, se tenha acesso a documentos que comprovem as informações prestadas pelo gestor. Em virtude disso, também o Ministério Público de Contas, ordinariamente, exará suas manifestações com base apenas nos dados prestados pelo gestor e nas análises procedidas pela unidade técnica deste tribunal. Vale notar também que as contas objeto do presente processo foram analisadas de acordo com a ordem do serviço número 19/2013, altera pela ordem de serviço número 05 de 4/5/2014, diplomas desse tribunal que fixam procedimentos a serem adotados na análise das prestações de contas anuais dos chefes dos poderes legislativos municipais referentes ao exercício 2008 a 2010. Importa considerar que, para a análise das contas em questão, também foi considerada a ordem do serviço número 10, de 25/9/2014, a qual, ao aprovar o anual de análise das prestações de contas anuais dos chefes do Poder Legislativo Municipal, referente ao exercício 2009-2010, concluiu, ao escopo definido por este tribunal, a apuração da legalidade de pagamentos realizados a agentes políticos, restando revogado tacitamente assim o artigo 1º, parágrafo 1º da Ordem de Serviço número 19/2013. Oportuno aqui deixar consignado que esta procuradora vinha considerando ser inaplicável a limitação imposta pelo referido dispositivo da Ordem no Serviço número 19/2013, isso justamente por entender ser imprescindível verificar nas contas anuais dos responsáveis pelas câmaras municipais seu pagamento realizado a seus membros, agentes políticos, respeitar as normas constitucionais que disciplinam a matéria. Com base nas observações acima expostas, nota-se então que, para a prestação e análise das contas anuais do chefe do Legislativo Municipal, essa Corte estabeleceu uma metodologia que, ao promover a racionalização administrativa e a otimização do exame desses processos, atende aos princípios da eficiência e economicidade da razoável duração dos processos, todos preceitos caros a este órgão ministerial. Portanto, bem estabelecida a forma como os presentes autos foram instruídos, bem como os quais aspectos das contas do gestor serão considerados para fins de julgamento por este tribunal. Ministério Público de Contas passa então a se manifestar. Segundo, análise das contas em questão. Necessário considerar então que, da forma como os presentes autos se encontram instruídos, não há elementos aptos a desconstituir a presunção relativa de veracidade de que gozam as informações lançadas no SICAM pelo gestor público. Assim, conforme aponta a unidade técnica desse tribunal, em seu estudo de folha 03/36 e em fase de regime jurídico que rege o presente efeito, com destaque para as normas instituídas por essa Corte. Tem-se que, diante de uma análise formal, não foram verificadas irregularidades nas contas prestadas pelo gestor público. Portanto, o Ministério Público de Contas, na base do artigo 48, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 102/2008, entende que esse tribunal deve emitir julgamento pela regularidade das contas em análise.
Terceiro, conclusão. Em face do exposto, considerando que as contas foram prestadas de acordo com a ótica normativa do Tribunal de Contas, a presunção relativa da veracidade das informações lançadas no SICAM pelo gestor responsável e principalmente a ausência de informações que configurem o descumprimento do comando legal, o Ministério Público de Contas, diante da análise formal realizada nos termos do artigo 48, inciso 1º da Lei Complementar Estadual número 02/2008, opina pela regularidade das contas em análise. É o parecer. Belo Horizonte, 22 de outubro de 2014. Maria Cecília Borges, Procuradora do Ministério Público, IPC de Minas Gerais. Não havendo mais matéria, tem mais? Requerimento número 007/2015, ao senhor presidente Joaquim Filho Simões Filho, Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais. A Prefeitura de Bom Brandão, Minas Gerais, através do processo licitatório número 32514/2014, celebrou o contrato número 932014/2014, na data de 22 de novembro de 2014, cuja publicação foi em 8/10/2014, com a empresa ACE, Auditora, Assessoria e Consultoria Empresarial, inscrita sobre o CNPJ número 20763.801/1000 ao contrário. 16. Vencedora do certame. Objeto do aludido processo foi a prestação de serviços de auditoria independente referente à remuneração auferida aos servidores municipais efetivos, comissionados e terceiros contratados dotados no Departamento de Saúde. Desta feita, solicito cópia integral ao referido contrato, assim como dos relatórios ou documentos equivalentes provenientes dos serviços efetuados pela empresa em epígrafe. As solicitações estão embasadas nas prerrogativas da Lei Federal número 2527, de 18 de novembro de 2011, e Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009. A relacionada solicitação é para o cumprimento da fiscalização legislativa primordial na gestão do dinheiro público. Visto o direito de acesso a informações, aguardo o prazo legal do requerido. Sem mais um momento, subscrevo. Temos em deferimento, Bom Brandão, 14 de maio de 2015. José Raimundo de Castro, vereador. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa à segunda parte. Leitura pela primeira secretária da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015, que altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Discussão em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta proposta de emenda à Lei Orgânica? Não havendo quem queira falar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015 foi aprovada em segundo turno por unanimidade.
Leitura pela primeira secretária do projeto de resolução número 004/2015, que altera dispositivos da resolução 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão. Em segundo turno, o projeto de resolução número 004/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de resolução número 004/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de resolução número 004/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 004/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 008/2015, que altera e acrescenta uns dispositivos na lei complementar número 1452/2002, que disciplina o poder de polícia administrativa do município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Código de Posturas. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A lei complementar número 1452 de 2002, que disciplina o poder de polícia administrativa do município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, passa a vigorar com as seguintes modificações. Artigo 133. Parágrafo 1º. Havendo necessidade de depositar materiais utilizados em construções nas vias públicas, esses devem ser acondicionados em caçambas prontas, devidamente identificadas por faixas retroreflectivas nas partes superior, central e inferior, em todas as faces, ou pintada na totalidade na cor amarela, posicionadas fora do espaço destinado ao trânsito de pedestre junto ao meio-fio e ainda respeitando a sinalização de regulamentação. Parágrafo 2º. O espaço destinado ao trânsito de pedestre deve estar protegido por tapumes da área de construção, respeitando o alinhamento dos imóveis limítrofes. Parágrafo 3º. Fica proibida a preparação de massas, concreto e afins nas vias públicas no município para quaisquer tipos de construção particulares. 1, 2 e 3 revogados, parágrafos, né? Artigos 1, 3, 4. Construir rampas para acessar garagens ou áreas de estacionamento, seja no espaço destinado ao trânsito de pedestres e ou veículos. Artigo 143 a 173, revogados pela Lei Complementar número 1760 de 2009. Seção 2ª, das faixas dos edifícios. Artigo 231. Ficam proibidos os imóveis a serem construídos, sejam residenciais ou comerciais, de avançarem além dos seus limites. Parágrafo único. As águas pluviais provenientes dos telhados das construções não podem ser despejadas sobre os passeios e ou calçadas, devendo ser seu escoamento ser por meio de calhas até o piso dos passeios ou calçadas. Artigo 232. Os toldos a serem instalados devem ter altura mínima de 2,80 metros em relação ao nível do solo. Seção 3. Dos muros, passeios e calçadas. Artigo 233. Os terrenos com frentes para locadouros públicos
pavimentados são obrigatoriamente dotados de passeio com altura máxima de 15 centímetros, em relação ao nível do paveamento em toda a extensão da testada e fechados no alinhamento existente ou projetados. Parágrafo 3º. Os loteamentos, desmembramentos a serem aprovados pelo município de Urbano Brandão devem ter vias públicas com no mínimo 10 metros de largura, sendo 7 metros para trânsitos de veículo e 1,50 m para cada margem para o trânsito de pedestres. Parágrafo 4º. Caso os loteamentos e desmembramentos a serem aprovados já forem dotados de vias abertas à circulação pública, mas com medidas inferiores a dispostos no parágrafo anterior, essas devem ser adequadas com relação ao trânsito de veículos, assim como ao de pedestres, quando este último pertencer à área loteada ou desmembrada. Artigo 235. Os passeios e calçados não podem ser revestidos com material liso ou derrapante, nem dotados de rampa ou degrau. Artigo 236. Os muros divisórios de terrenos ou de testadas não podem ser revestidos de materiais perigosos, tais como vidro, prego e outros dispositivos assemelhados, e devem ter altura mínima de 1,50 m, quando sua extensão abranger testadas. Artigo 239. Ao serem intimados pela Prefeitura Municipal para executar o disposto nesta seção, os proprietários que não atenderam à intimação ficam sujeitos à multa acrescida de 20%, bem como o pagamento dos custos dos serviços feitos pela administração municipal. Artigo 303. Parágrafo 1º. O prazo para a regularização da situação não deve exceder 30 dias a ser arbitrado no ato da notificação. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido, sem que o notificado tenha regularizado a situação apontada, lavrar-se-á o respectivo ato de infração, aplicando-se a respectiva multa e, simultaneamente, certificando-o por igual período para regularização, que, não cumprido, lavrar-se-á o ato de interdição, quando se tratar de estabelecimentos. Artigo 304. Parágrafo único. No caso de um infrator ser analfabeto, fisicamente impossibilitado ou incapaz na forma da lei, ou ainda de se recusar a pôr o ciente, o responsável indicará o fato no documento de fiscalização. Artigo 307. Segundo, se o proprietário não fizer no prazo estabelecido no artigo 303, parágrafo 1º, as regularizações necessárias em extensão procedida pela Prefeitura Municipal. Artigo 308. Os prazos estabelecidos no artigo 303, parágrafo 1º, podem ser aplicados em interstício menor, quando a infração constatada oferecer risco à população ou ao meio ambiente. Parágrafo único. Quando de decisão coletiva formal envolvendo o agente fiscalizador, chefe ou diretor de departamento competente, assim como manifestação jurídica ou local de prática de infração que ofereça risco à população ou ao meio ambiente, pode ser interditado imediatamente a constatação do fato. Artigo 309. O estabelecimento ou parte de suas dependências permanecem interditados até que as irregularidades sejam sanadas, devendo o proprietário ou representante legal requerer, junto ao departamento competente, nova vistoria à devida liberação. Artigo 312. Parágrafo 3º. No caso de ausência do atuado ou recusa em assinar o ato de infração, o atuante fará menção dessa circunstância no mesmo. Artigo 323. Parágrafo único. A Junta de Recursos
será composta por 3 membros efetivos da Prefeitura Municipal. Artigo 2º. Esta lei complementar entra na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rotandão, 17 de abril de 2015. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. como solicitado pela vereadora Suelene, né, e também pela funcionária, né, pela assessora jurídica, né, se os demais estiverem de comum acordo para que a justificativa seja explanada de uma forma reduzida, né, Vossa Senhoria já pode colocar o projeto em discussão, que eu já explano sobre a questão justificativa sem a necessidade de lê-la. Depende da votação dos demais. Todos de acordo? Então, então, em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 008/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. desculpe se outras pessoas depois vão querer explanar, outros vereadores vão querer explanar sobre o projeto, mas como eu fiz e trabalhei e não foi fácil fazê-lo, que há uns 4, 5 meses que vem, né, entrando em comum acordo, depois a gente o faz e de repente tem uma outra alteração, como foi proposta por vocês na última reunião, que é muito justo, por sinal. Né? É sobre a questão de rampa em calçada, degraus em calçada, a questão de largura das ruas. Isso já é público e notório, vocês podem notar. Bom Brandão, por exemplo, quantas ruas aqui que mal cabe um veículo estacionado e o outro transitando? Isso é falta de planejamento. Não estou colocando responsabilidade nas administrações anteriores. Antigamente, o nosso movimento era mínimo, assim como outras cidades. Pouso Alegre, por exemplo, uma cidade hoje que está muito em evolução, a gente nota isso. O centro, principalmente, é uma situação bastante complicada. As ruas são mínimas. Então, a maioria das ruas lá, tem até o trânsito em lugar por isso, é mão única. Sentido único, por quê? Mal tem espaço para um veículo estacionado ou tem trânsito. Não comporta sentido duplo. Conforme mencionado anteriormente a Vossa Senhoria, senhor presidente, esse projeto de lei vem a calhar para que daqui para frente a gente comece a ter normas, a gente comece a fazer a coisa de uma maneira correta, as circunstâncias de uma maneira correta. O engenheiro vai fazer um projeto para a sua construção, ou a construção de qualquer um de nós, que ele já perceba que o nível do imóvel, da construção, não pode, por exemplo, deixar degrau na calçada. Esses que já estão construídos, esses degraus, eles têm que ser suprimidos, a supressão deles tem que ocorrer com o tempo. Até porque hoje a prefeitura também não dispõe de funcionários para que saia notificando todo quanto é imóvel que tenha degrau em sua calçada, até porque boa parte da adequação de 1,5 metro aí para as calçadas, no caso, passa pela responsabilidade do Executivo Municipal. Não é isso que eu estou propondo aqui. A questão do degrau, a responsabilidade do proprietário. A questão de amanhã, os passeios e calçadas já existentes, que caso queira alargá-los, é responsabilidade da prefeitura. Mas não estou colocando isso como responsabilidade dela. Só para a questão de calçada, esse projeto de lei, foi espelhado numa lei federal. Até agora há pouco, né, já tinha deixado a salvo lá no computador em cima da nossa sala, e eu só vou fazer uma minuta sobre a questão. Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, ela é conhecida como Lei da Acessibilidade. Ela foi feita uma lei de 10.058 e depois teve regulamentação pela Lei 10.098, Lei Federal, ou seja, vale para todos os estados e o Distrito Federal, consequentemente para todos os municípios. Eu vou só pegar o artigo 1º para a gente começar a ter uma noção do que eu quero dizer. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão
Ou seja, a retirada, olha bem, é o termo, a retirada de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos. No mobiliário urbano, para resumir, a lei fala, por exemplo, uma cabine de telefone. A lei fala, por exemplo, de um poste de iluminação, uma praça, a lei fala até sobre isso, um parque, e assim por diante. Na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte, e vejam bem, até nos meios de comunicação. Por exemplo, meios de comunicação. A gente adentra a qualquer agência bancária. Vocês podem notar, o piso do passeio tem que ser tátil. É um piso diferenciado. Dentro do estabelecimento bancário, a gente nem nota isso, mas isso é obrigação por lei. A gente não tem aquela placa que fica lá para leitura em braille, aqui dá para as pessoas que têm deficiência visual. Olha o quanto nós estamos atrasados. Isso daqui, esse projeto de lei é o mínimo que a gente pode fazer. Isso daqui é só para começar a melhorar. Se for para realmente aplicar a lei federal, a maioria dos municípios brasileiros ainda não tem condição. Mas vamos lá. Barreiras. Aí eu falei de barreiras, eu puxei um pouco o termo barreiras, olha só, para você ver o que a lei federal menciona de barreiras. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso. Limitar. A pessoa não precisa ser deficiente. Pega uma pessoa mais idosa. A pessoa mais idosa, agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos falar das rampas nos nossos passeios aqui em Bando Brandão. Acho que uma pessoa idosa, a rampa não está impedindo, mas limita o acesso, não limita? Quer ver um exemplo simples? Já pensou se todo dono de imóvel resolvesse fazer em seu passeio, porque o passeio é público, mas é responsabilidade do proprietário do imóvel, aquilo que foi feito em frente ao bar da Ângela? Vocês já pensaram nisso? Vocês passaram a prestar atenção naquilo? Que coisa absurda! Aquilo não tem o menor fundamento. Já pensou se todo proprietário de imóvel resolvesse fazer aquilo? Aquilo lá não é impedir, mas aquilo lá é limitar o acesso de uma pessoa. E outra coisa, importante que a gente tem que mencionar. Hoje nós temos estrutura física para andar livremente. Graças a Deus, Deus nos abençoa que nós não nascemos com deficiência. Mas a gente pode adquirir durante a nossa vida. Agora, mas amanhã todos ficaremos idosos. Aqui ninguém escapa disso. E aí eu quero ver. Eu não estou pensando por mim agora, mas eu penso no futuro. Para que a gente não vai aplicar o que já é lei federal? É responsabilidade de cada cidadão brasileiro. A gente tem que pensar de uma forma diferente. Enquanto a gente continuar só olhando como se tivéssemos um tapa de cada lado, olhando só para frente, e não olhar para os lados, não olhar para os outros, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Gente, vamos fazer o seguinte. Como podemos carregar o título de cidade turística com o que nos apresenta hoje? Não tem cabimento. A gente precisa mudar a ideia, a ideologia, respeitar mais os outros. E isso começa pelo que eu faço no meu imóvel. É coisa tão simples. Para que eu tenho que fazer uma baita rampa, ocupar o leito do veículo, ocupar o leito do pedestre para entrar com o meu veículo no meu imóvel? O meu imóvel que tem que se adaptar ao mobiliário urbano. Não o mobiliário urbano se adaptar ao meu imóvel. Não é assim. Se eu quero fazer uma rampa para minha seção imóvel, tem que ser do limite do imóvel para dentro. Tá? Só para encerrar, até vou pedir ao vosso senhorio, talvez me libere uns 5 minutos, por gentileza. Só para terminar, o artigo 3º do capítulo 2º, elementos de urbanização. Olha o que a lei federal fala. O planejamento e a urbanização. O planejamento e urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público
deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas de portador de deficiência física ou com mobilidade reduzida. O que é mais que isso? Está muito claro no artigo 3º. O que é feito hoje é impossível de ser transposto. Não pode continuar. Sobre outras questões, por exemplo, aqui vocês, com toda razão, a questão do imóvel avançar além do seu limite. Esteticamente é horrível, é perigoso. Ou você pega uma sacada, ela fica exposta ao tempo, a gente já não sabe o que pode acontecer. Amanhã, por exemplo, pode acontecer aquilo lá cair. Cidades maiores já aconteceu, pessoas morreram debaixo de marquise, porque a marquise caiu por infiltração. Não é isso? Você quer ver outra questão importante? A questão dos prazos que eu mencionei na lei, artigo 303, isso daí, muitas pessoas são notificadas para regularizar a situação. Aí você fala, 15 dias, será que é suficiente para uma pessoa, dono do estabelecimento, regularizar a sua situação? Vocês acham que isso é suficiente? Olha, eu coloquei 30 dias para até não alongar muito esse prazo, mas seria ter mais tempo necessário. Porque a partir do momento que o fiscal chega e notifica aquele cidadão, aquela cidadã, aquele empresário, aquela empresária, Obrigado, nem isso eu vou utilizar. É claro que ele já vai começar a tomar as devidas providências. Ou seja, tomara que nem os 30 dias sejam necessários. Mas isso é para o quê? Isso é para auxiliar o empresário, o cidadão que precisa regularizar a situação. A questão, por exemplo, a questão que eu fiz a alteração, a questão para que o próprio autuante, a pessoa, o fiscal, mencione, vamos supor, eu vou fazer uma pergunta para o Zé Raimundo. Vossa Senhoria gosta de receber alguma notificação? Quase ninguém gosta. Daí a lei falava que tinha que pegar a assinatura de uma testemunha quando o autuado se recusasse. Escuta, Donizete, vou fazer uma pergunta. Vossa Senhoria assinaria como testemunha quando estivesse aplicando a notificação a um TVC? Não precisa, gente. Não precisa. A lei fala, o servidor público, ele tem fé pública. A palavra dele sobressai sobre a de um cidadão civil que não é servidor. Então não há necessidade de testemunha. É uma alteração simples que vai favorecer a quem? Ao agente fiscalizador do Executivo Municipal. São ações importantes. Vocês podem ter certeza disso. Tá? A questão, talvez aí tenha até um cunho político, tudo bem, mas preste atenção, boa parte dessa legislação aqui está apenas adaptando, cumprindo o que a lei federal já demanda. Se vocês votarem contrário ao projeto, tudo bem, é um direito seu, aqui nós estamos num ambiente democrático. No entanto, vocês não estão votando contra o projeto do Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Vocês estão votando, na verdade, em boa parte do projeto, contra a lei federal. Está no computador lá em cima, quem quiser ter acesso, fique à vontade. Vocês não estão votando contra o meu projeto. E prestem bem atenção, vocês também no futuro podem ser cobrados disso. Quantas pessoas que têm mobilidade reduzida? Quantas pessoas que precisam de uma acessibilidade? Qualquer um de nós precisa, imagina os demais. Obrigado, boa noite pelo espaço, obrigado pelo tempo extra. Senhor presidente? Vereadora Silene Almeida, senhor, depois com certeza você vai dar a palavra. Eu sou contra, e eu vou dar minha justificativa porque eu sou contra. Pois o projeto trata-se de mudanças profundas e a maneira mais adequada de se aplicar tais mudanças é elaborando o Código de Obras do município. Entendo que tais mudanças sejam adequadas e necessárias, mas não adianta fazer de maneira aleatória. E para que essas mudanças e ainda outras possam ser realizadas, o Poder Executivo já está estudando o Código de Obras do município. E desta forma, será elaborada todas as alterações necessárias. Vereador José Raimundo de Castro. Obrigado e boa noite. Eu vou votar a favor, porque acho que nós temos que tomar essas medidas, porque
Hoje eles estão observando aí, fazendo as adaptações nas ruas, né? Já vê o pessoal aqui, olha lá pela Califórnia, está fazendo, olha a forma que está fazendo, faz a rampa aqui de uma forma, tem degrau ali, é difícil, então é preciso ter um marco divisório, daqui para frente nós vamos fazer, não está prejudicando ninguém, a lei está, se viu o código de postura da prefeitura, o código de obras da prefeitura, que o executivo está fazendo, for melhor do que isso aqui, substitui. Mas enquanto não tem, vamos alterar a lei para que, até que isso não aconteça, não continuem essas construções dessa forma. Isso, inclusive, aconteceu um acidente com um cadeirante domingo, após a missa lá, das 11 horas, lá no São Benedito, né? Benedito Andrade, no degrau lá em frente, lá, a casa do Varley, do Marcos, ele caiu da cadeira de roda e foi parar no pronto-socorro, né? Isso é responsabilidade de quem? Do município, né? Então, nós precisamos prever isso. Agora, porque o município está fazendo lá e tal, não podemos esperar, né? Vamos adaptar isso aí quanto rápido, o mais rápido possível, né? Pelo menos vamos limitar, para que não deixe, já que o município vai fazer, está fazendo esse código de obras, eu acho que nós, aprovando essa lei aqui, nós estamos impedindo de novas construções irregulares. Nós estamos beneficiando para o executivo, para a economia do executivo. Porque se nós deixar as obras continuarem, depois de lá na frente vai ficar mais caro. Vossa Senhoria só permite para mim, sobre a questão do Código de Obras. O Código de Obras, o projeto de lei do Código de Obras é do ano de 2010. Fazem 5 anos que esse projeto de lei se encontra na Câmara. 5 anos. Ou seja, a atual gestão, nós podemos colocar aí de uma maneira mais incisiva, uma maneira mais redonda, vamos dizer assim, 2 anos e meio. Agora, olha, eu vou ser sincero com vocês, e eu não tenho medo de falar porque isso é a realidade. Fazer um tipo de projeto daqui tem que ter muita coragem, porque mexe com muitas pessoas. Isso aqui altera a rotina de muita gente. Uns para melhor, outros nem tanto, porque muitas pessoas têm que se adaptar. Concordam? Tem que ter muita coragem para fazer isso daqui. Agora, me desculpe, depois de 2 anos e meio, mas o restante da outra gestão, depois que um vereador da oposição tem coragem de fazer o projeto, me vem falando que o Executivo Municipal vem falando que vai fazer um código de obras, isso daqui então tinha que ter feito lá no início de 2013, quando começou a atual gestão. Mais uma vez vai cair o quê? Um ato político contra um vereador que se diz que eles classificam como opositor. Eu não sou opositor, muito pelo contrário, algumas ações que estão estão favorecendo o próprio executivo. Esse é o pensamento de quem hoje gera esse município, pelo amor de Deus, onde nós estamos. Só para encerrar. Ou seja, por que já não mandou no início de 2013? É claro, eles não querem deixar eu levar o bônus do projeto. Não tem problema. Se eu vou levar o bônus do projeto, não. Eu já propus, como outros projetos que vieram aqui também foram reprovados. Não tem problema. Eu colho o bônus hoje. Isso para mim não tem dificuldade nenhuma. Só que não tem coragem. Infelizmente, algumas pessoas que hoje estão na gestão desse município não têm. E quando a gente toma a providência, e aí quer carregar a criança. Então, só concluindo, né, eu vou votar a favor devido a isso, porque eu acho que nós votamos isso aqui, nós estamos colaborando com o município, inclusive economia para o município, porque se deixar as obras continuarem dessa forma que está, né, a gente não sabe se pode sair dessa gestão ou pode ser na outra. O município está com tanta falta de funcionários, falta disso, falta daquilo, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem nada, nem vai fazer projeto, mandar, tudo que você pede, nada se faz, né? As indicações de vocês, as minhas indicações, os weird, tudo entupido, porque não tem nada, né? Então, veja bem, eu acho que nós temos, eu vou votar a favor e concordo com isso aqui devido a isso, porque realmente não é só o município de Brandão. E além do mais, se eu votar contra aqui, eu estou indo contra com a lei federal. E lei para ser cumprida. Principalmente nós, vereadores, acho que nós temos obrigação de seguir as leis. A vereadora, a mesa diretora, mesmo apresentou os outros 2 projetos que acabamos de aprovar aqui, em acordo com a lei federal. Nós fizemos mudanças para não ficar em desacordo da lei federal. Agora vou votar contra esse aqui para ficar ao contrário da lei federal. Tem que ter coerência, né? Muito obrigado. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Isaac. Depois da vai ser dada a palavra para o senhor, com certeza.
Queria fazer minha colocação. Boa noite a todos, ministros vereadores, a mesa diretora, o vereador, presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, primeira secretária Serena Almeida, e sejam bem-vindos a Rose, a Cláudia, é um prazer recebê-los. A minha colocação frente ao projeto do Antônio Marcos, o projeto seu é muito bom, como o senhor já falou que acompanha a lei federal, nós temos que estar em acordo mesmo com a lei, seguindo a lei. Porém, eu tenho dois motivos, duas colocações a fazer. Porque eu vou votar contra, mas não sou contra o projeto. Né? A primeira colocação só uma coisa, eu gostaria de um mínimo de respeito. Eu respeito todos aqui, a opinião de cada um. Se eu estou falando, o outro fica tirando sarro. Então, o mínimo que um vereador tem que ter com o outro é o respeito. É o respeito. Então, minha colocação, eu tenho, no caso, duas colocações. Uma que vai gerar um transtorno, uma crise que nós estamos hoje. A partir do momento que essa lei for colocada em vigor, todos que estão nas calçadas irregulares vai ter que regular, vai ter que regularizar, seguindo a lei. E numa crise que nós estamos hoje, e a prefeitura vai ter que notificar, tá? Dificuldade para todo mundo. O projeto é ótimo, a intenção é muito boa, porém eu acho que o momento agora, eu acho que poderia esperar mais um pouco, e afirmo que não passando nessa votação nem no primeiro ou no segundo turno, numa próxima oportunidade, que o vereador pode colocar em votação em outra oportunidade, eu estarei votando a favor. Outra, porque realmente eles estão estudando uma maneira mais adequada o Código de Obras, e isso que pode estar tudo constando no Código de Obras. Foi que eles me falaram, surgiu o projeto do vereador, ele ficou esse tempo todo aí estudando o projeto, eu acho que ele está de parabéns, mas a minha justificativa é essa. Então, cada um tem a sua justificativa, respeito todos, então eu gostaria que respeitasse a minha justificativa também. No momento, eu acho que poderia, em outra oportunidade, eu votarei a favor, mas no momento agora, no momento que a gente está passando por essa crise, e tem comércio, como que a gente vai, no caso dessas rampas, se for adentrar aos imóveis, vai tomar o espaço do imóvel todo. Então, já começou há muitos anos tudo irregular. É uma que a topografia do nosso município também não ajuda. Não sou contra o projeto e a lei da acessibilidade está aí, para ser seguida. Mas no momento agora, eu vou votar contra. Obrigada. José Chapéu Cardoso. Obrigado. Eu vou explicar porque eu sou a favor, porque eu mostrei esse projeto para dois engenheiros, todo projeto muito bom, é de lei, tem as outras cidades já tem, não é como ele ser produção, ao contrário, eu vou votar contra o projeto dele. Obrigado. Eu, de quem for bom o projeto, pode ser de quem for, não sou contra ninguém, a mesma coisa eu vou votar ele, eu não sei daqui, mas eu não for um projeto bom, eu vou votar porque é obrigação minha votar num projeto desse, porque o projeto é bom, porque a urna legislativa aqui, daqui um ano e meio tem política, é um contorno, vamos perder o voto. Eu não penso em eleição, eu penso na nossa cidade, no futuro. Então, cuidado, nunca vai chegar no acordo. Cada vez que eu esperar, porque eu vou esperar minha política ficar bom para mim, e os outros, se dando. É isso aí que eu quero dizer. Muito obrigado. Vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhor Joaquim, presidente da Câmara Municipal de Guarandão, senhora Cláudia Cristina de Lima Sá, vice-presidente da Câmara Municipal de Guarandão, senhora Sueline Almeida, secretária da Câmara Municipal de Guarandão, digníssimos senhores vereadores e vereadoras, boa noite. Boa noite, Cláudia Moraes, boa noite, Rose. Agradeço a vida de vocês aqui, a Cláudia pela primeira vez, junto comigo, e agradeço muito. Eu concordo, vários itens que têm que ser aqui analisados. Sabemos que
como a digníssima vereadora Cláudia falou, Bueno Brandão passa uma crise muito difícil, sabemos, mas também nós temos que prestar muita atenção, que passando na nossa mão, isso aqui, essa lei federal, passando na nossa mão, para nós começar a acertar Bueno Brandão. Vamos dizer, Bueno Brandão, cidade turística, mas falta muita coisa aí que são cidade turística. Veja bem, não vou culpar o prefeito de agora, nem o outro que passou, já são prefeitos de 20, 30 anos que eu era político aqui, já houve erro aqui em Bueno Brandão. Não vou citar o nome dos prefeitos, porque são todos foram bons e tentaram fazer muitas coisas para Bueno Brandão. Mas veja bem, tem calçada aqui em Bueno Brandão, não tem meio metro de largura. Se nós não começar a consertar agora, quando que vamos consertar se está na nossa mão agora? Veja bem, não vamos falar em política, não vamos falar de administração de prefeito, porque eu não gosto de falar mal de prefeito, de nenhum deles. Mas vamos falar que é verdade. Se nós não fazermos agora, sabendo lá se ano que vem nós vamos de vereador aqui para defender o nosso município, a nossa casa de lei é aqui, defender essa lei federal. Então eu acho que nós temos que analisar muito bem. Gostei muito das palavras que o digníssimo vereador Marcos falou, o Zé Raimundo falou, nosso amigo Dona Zé falou. Então eu acho, como a digníssima Cláudia falou, temos que respeitar a opinião do adversário, temos que respeitar a opinião do vereador. Mas só que tem uma coisa, ou nós acertamos agora essa casa de 1 ano e meio, ou nós entregamos sem acertar. Porque o começo é agora, nunca é tarde para recomeçar. É igual a reconciliação de marido e mulher se não está batendo bem. Nunca é tarde para consertar e talvez viver bem. Isso que eu tenho a dizer, o meu voto vai ser a favor, por esse motivo. É uma lei federal, temos que votar, e jamais me deixar de votar contra. Votar contra por quê? Não assim para pensar assim, eu não quero votar contra, que a política está chegando, eu nem sei se vou ser candidato ou não vou ser, mas eu tenho que pensar no município nosso. A nossa querida Bueno Brandão, que nós falamos no rádio, é a nossa querida Bueno Brandão. Então temos que ajudar a Bueno Brandão, ajudar a acertar os passeios, acertar a situação dos pedestres. Então, falando agora há pouco que caiu gente ali na cidade. Então, isso aí são coisas que os vereadores têm que consertar, têm que arrumar. E nunca é tarde, lembra bem, nunca é tarde. Eu digo isso com experiência. É tarde se não mexesse. Se não mexer, vai passar o nosso tempo de vereador, vamos entregar e vamos entregar com problema. Então, por mim, a minha votação vai ser a favor e vou entregar tentando legalizar a situação. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, só para 2 minutos, só para encerrar minha... Tá, a questão a questão do espaço público que eu menciono é sobre as calçadas e passeios. Um dono de um estabelecimento, por exemplo, é claro que eu, como cliente, eu vou me tornar fiel, eu vou me tornar cliente daquele estabelecimento que mais me oferece condições para nele adentrar. Concorda comigo? A questão é para regularizar, acertar a questão do espaço público. É importantíssimo também o dono do estabelecimento ter em sua mente, em seu pensamento, em sua ideologia, fazer o acesso, a acessibilidade para o seu cliente. Vocês lembram aqui da votação dos toaletes individuais, dos banheiros, dos sanitários individuais? Né? Por exemplo, aquilo lá poderia muito bem ter sido cobrado a questão do quê? Que se cumpra a lei da acessibilidade. Não é algo tão caro, a Câmara tem, e não é algo caro. Não foi cobrado por quê? Pela questão que, primeiro, a gente tem que dar um passo para a conscientização. Depois, a gente também vai mostrar o que a lei demanda, que é algo mais complexo. Então, esse projeto de lei, eu não estou me referindo do imóvel para dentro, a não ser a questão das construções, que até vocês pautaram com correção. Com correção. A questão é aonde o público, em geral, utiliza. Aonde o público, em geral, utiliza. É claro que amanhã, se eu tiver um estabelecimento comercial, é claro que eu quero dar todas as condições para que qualquer pessoa, seja ela deficiente ou não, ela possa adentrar dentro do meu estabelecimento, adentrar ao estabelecimento com qualidade de vida, com qualidade de recebimento. Tudo bem? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Permito? Pois não. Pois bem, estou aqui com o documento. Vossa Senhoria ajudou aquele dia na rua Vale Verde consertar uma situação que era crítica. Sim. Estou com o documento aqui. Sim. Foi barrado o serviço, estão trocando, vai trocar, vai acertar. O que não falaram aí? Acertar a situação.
Se nós deixássemos, estava lá construindo, o papai não ia desmanchar, ia deixar, estava construindo. Quando for daqui uns anos, por aqui esses vereadores que passou por aí nessa época, que construíram no meio da rua. Mas nós não, falando que é certo, independente de político, independente de lado político. Fazer o que é certo para nós Bom Brandão. Não é porque eu moro lá na Vale Verde, estou lá vizinho da pessoa, fazer as coisas erradas, eu vou apoiar. Não vou apoiar não. Se for na outra rua também eu vejo que está errado, eu vou apoiar para fazer as coisas certas. É isso que eu queria dizer, muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 008/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 008/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Não. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Não. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Não. Vereadora Suelene Almeida. Não. Meu voto de Minerva é não. Então, o projeto de lei complementar número 008/2015 foi rejeitado em primeiro turno por 5 votos a 4. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 007/2015. Agora que eu vou ler. Pela segunda vez. Melhor prestar atenção. A Prefeitura de Bom Brandão, Minas Gerais, através do processo licitatório número 32.514/2014, celebrou o contrato número 932014/2014, na data de 22/9/2014, cuja publicação foi em 8/10/2014 com a empresa ACE, Auditoria, Assessoria e Consultoria Empresarial, inscrita sob o CNPJ número 20.763.801, contrário, 16, vencedora do certame. O objeto do aludido processo foi a prestação de serviços de auditoria independente referente à remuneração oferida aos servidores municipais efetivos, comissionados e terceiros contratados, lotados no Departamento de Saúde. Desta feita, solicito cópia integral do referido contrato, assim como dos relatórios ou documentos equivalentes provenientes dos serviços efetuados pela empresa em epígrafe. As solicitações estão embasadas nas prerrogativas da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, e Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009. A relacionada solicitação é para o cumprimento da fiscalização legislativa primordial na gestão do dinheiro público, visto o direito de acesso a informações, aguardo no prazo legal requerido. Sem mais no momento, subscrevo-me termos em deferimento do Brandão, 14 de maio de 2015, José Raimundo de Castro, vereador. Em votação, em turno único, o requerimento número 007/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da moção número 004/2015. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata votos de congratulações aos excelentes serviços prestados pela Polícia Militar do município de Bom Brandão e que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção ao comandante da
137ª Companhia da PM, do 20º Batalhão da Polícia Militar, capitão Emiliano Lages Ferreira, para o comandante da 17ª RPM da Polícia Militar, do 20º Batalhão da Polícia Militar, coronel da Polícia Militar, Wagner Muti Tavares, e ainda o comandante do 20º PM, Tenente Coronel da Polícia Militar, Gilson Gonçalves Santos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 14 dias do mês de maio de 2015. João Francisco da Silva, vereador. Em votação em turno único, a moção número 104/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015 e o projeto de resolução número 004/2015, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015 e o parecer de redação final do projeto de resolução número 004/2015.